Na aula de hoje, então, eu poderia estar falando do capítulo 4, nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 3, certo? Eu podia estar falando do capítulo 4 até o 7, 8, 9 aí, mas para a gente dar uma sequência para entender melhor, como eu falei na primeira aula, né, a Bíblia não foi escrita de forma cronológica, né? Então, para a gente poder entender o porquê que Adão caiu, né, o porquê que Deus saiu da presença do homem, a gente tem que andar um pouquinho mais para frente, talvez na próxima aula a gente voltar para trás e pegar do capítulo 4 em diante. Então, eu separei aqui mais uma lista aqui. O homem perde a intimidade com Deus, né? No capítulo 3, o homem perde a intimidade com Deus. E então, como que Deus se manifesta depois que Adão pecou e para o homem voltar a ter intimidade com Deus? Depois que Adão e Eva pecam, a primeira aparição de Deus com o homem foi com Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Que Adão e Eva tiveram, Caim e Abel, através de uma oferta, de um ato de oferta, creio eu que talvez com saudades de ouvir a voz de Deus, né, em saber quem era Deus, porque até então Deus não falou mais com o homem, então eles tinham essa talvez curiosidade de saber quem era Deus, então eles fizeram um ato de oferta, no capítulo 4, verso 3 até o 7, aonde Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a oferta de Abel, porém, a oferta de Caim, Deus não aceitou. Não ficou contente com a oferta que Caim apresentou a Deus. Então, o problema não está na pessoa. Deus a Bíblia não diz que Deus não se agradou de Abel, não, pela sua oferta. Algo aconteceu de errado aí, que Deus não gostou da oferta de Abel, mas gostou da oferta de Caim. Então, uma vez eu preguei sobre isso, tem a ver com sinceridade com Deus. É um ato de sinceridade. Talvez a sua oferta que você esteja ofertando ao Senhor não seja do agrado dele, né? Então tem algo de errado aí na sua oferta ao Senhor. Não estou falando de dinheiro, né? Estou falando de todos os atos, né? E com a tua oferta, Deus automaticamente vai te negando. É uma palavra meio forte assim, negando, mas ele vai, assim, não vai se agradando de você mesmo, né? Então, e o que aconteceu com essa oferta? Depois veio com uma advertência a Caim. A advertência foi qual? Que Deus antes, porque Caim, ele não gostou que Deus se agradou da oferta de seu irmão. O semblante de Caim alterou, ele ficou irado, ele não gostou. Então Deus, ele percebeu que o rosto de Caim estava alterado. Então Deus diz: olha, Caim, não é bom que tu procedestes desse jeito, está no verso 7. Não é bom que você procedeste desta maneira. Eis que o pecado está à sua porta, basta a ti dominá-lo. Está entendendo? Olha a primeira advertência que Deus deu. O pecado está à tua porta. A oferta é como se ele dissesse: olha, a tua oferta não é válida para mim. E o pecado está à tua porta porque você já não está olhando para o teu irmão como deveria.
e tu deves dominar esse pecado. Está entendendo que Deus deixa uma responsabilidade por nós para nós dominarmos o nosso pecado? É interessante, né? Tá. Então essa foi uma manifestação com Deus, né? Uma manifestação individual para uma pessoa ou duas, né? Não ao todo, não ao geral, porque haviam já mais seres humanos através da linhagem de Adão e Eva. Mas assim, eles poderiam se procriar entre familiares? Poderia, naquela época. Por quê? Porque não havia lei. A lei foi dada por Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo, né? Então a lei começou a valer dali em diante. Da lei para trás não havia lei. Se você imaginar o que é lei, é um ato que você tem que obedecer, né? Vamos pôr uma placa ali na rua, pare, é uma lei. Aquela placa ali é uma lei, você não pode ir sem parar. Então, mas se não tem a placa pare, não tem lei. Tá entendendo? Expliquei bem direitinho o que é lei? Se não tem a placa pare, você segue. Não tem lei. Então é isso. Não havia lei. Olha, você não pode procriar com o teu familiar, com isso. Não tinha essa lei. Só tinha depois lá em Moisés. Manifestação individual por pessoas, né? Por uma pessoa ou duas. Manifestação na natureza. Deus se manifestava através da natureza. Deus se manifestava, vamos supor, no dilúvio, né? Deus se manifestou com Moisés na sarça, uma planta ardente, pegando fogo, né? E através dessa manifestação na natureza, Deus começa a trabalhar na vida de Moisés. Todo mundo aqui eu acho que conhece quem é Moisés. Conhece e não conheceram, né? Eu também não conheci, né? Mas já ouviram falar de Moisés. Que foi o Salvador, que libertou o povo do Egito. Eu vou resumir aqui. Moisés libertou o povo do Egito, usado por Deus, né? E quando Deus fala com Moisés, Moisés ele se vê pequeno. A Bíblia diz que Moisés ele era pesado de língua. Moisés dá a entender o texto que ele era meio gago, né? Mas Deus ainda assim quis usar Moisés de uma forma extraordinária, né? E Deus começa uma nova manifestação através da vida de Moisés, que começa lá em Êxodo capítulo 25. Se você quiser abrir, pode abrir a Bíblia, mas se não quiser, não tem problema. Eu vou estar explicando, você pode ler na tua casa. Eu disse aqui a manifestação individual, a manifestação na natureza, tem a manifestação de sacerdote, por sacerdote e por profeta, né? Mas Deus resolveu habitar no meio daquele povo que saiu do Egito, que a Bíblia diz que são 1.600.000 homens, fora mulheres e crianças e outras misturas de povo, que saiu do Egito. Então, no Êxodo capítulo 25, aliás, no 24, verso 12, começa a história de como Deus iria habitar no meio do povo, né? Que diz: então Deus disse a Moisés: sobe ao monte, que é o Monte Sinai, né? Vem a mim e fica aqui. E eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué
seu cooperador, e subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciões: esperai aqui até a vossa volta. Tendes convosco Arão e Hur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Então Moisés foi com Deus e ficou Arão para guiar o povo. Assim Moisés subiu a nuvem, cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés no interior da nuvem. Moisés parou no pé do monte Sinai, a nuvem de Deus desceu, ficou 6 dias, não podia se movimentar por causa da nuvem, e no 7º dia, Deus diz para Moisés: Moisés, agora suba comigo. Aos olhos de todos que estavam ali de Israel, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo da montanha. Moisés, pois, entrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites com Deus, sem comida, sem água, sem nada. 40 dias e 40 noites Moisés subiu ao monte com Deus, né? E a ordem que Deus, o desejo que Deus tinha para falar para Moisés está no capítulo 25, verso 8, e ele diz para Moisés: faze-me também um santuário para que eu possa habitar entre o meu povo. Então, depois que Adão e Eva pecou, Deus já não estava mais ali. E agora Deus chama Moisés para subir o monte com ele e dizer: faça para mim um santuário para que eu possa habitar no meio do meu povo. Então, neste santuário, Deus iria habitar ali, no meio do deserto, onde o povo rodou 40 anos neste deserto. Mas qual que era este santuário? Era um tabernáculo móvel, era uma tenda móvel. Deus deu a ordem de como seria essa tenda, as madeiras de acácia, as colunas como eram, fixadas, erguidas, e jogado uma tenda por cima, né? E dentro dessa tenda havia outro lugar lá que todo mundo talvez conhece, que é o Santo dos Santos. Lugar santíssimo é a tenda, como se fosse este lugar. Uma parte para trás era o Santo dos Santos. Lugar santíssimo era todo em geral, e Santo dos Santos era aquela parte ali que ele colocou um véu na frente, né? Eu falei aqui já como era feita a sustentação: madeira, né, de acácia, cortinas de linho fino, está em Êxodo 26. Bom, essa tenda móvel, ela era montada no deserto. Êxodo 40 diz que terminaram de montar essa tenda. E ela era cercada em volta. Tinha uma cerca, lá fora se fazia o sacrifício. E a Bíblia diz que quando eles terminaram essa tenda de montar no deserto, a Bíblia diz que uma nuvem ficava em cima dessa tenda, a nuvem de Deus, de noite, e de dia uma coluna de fogo. Quando a nuvem se retirava, vamos supor, a nuvem se erguia, essa coluna de fogo estava de dia no meio da nuvem. E quando a nuvem se levantasse do tabernáculo, dessa tenda, eles teriam que desmontar, eles entenderam que teria que desmontar o tabernáculo novamente, por isso que é uma tenda móvel, e seguir a nuvem. Aonde Deus quisesse que eles montassem novamente essa tenda, essa igreja, a nuvem parava
e eles então entendiam que eles tinham que montar novamente ali. Você está entendendo que não é eu que tiro e vou e a nuvem tem que me seguir. Não, é a nuvem que sai e você tem que levantar a sua tenda e ir atrás da nuvem. Você tem que seguir, o povo tinha que seguir a nuvem, a instrução de Deus para até onde fosse o próximo lugar para montar a tenda. Por isso que era uma tenda móvel. Aí eles teriam todo o trabalho de montar novamente, cavar os buracos, fazer a sustentação, erguer as vigas de madeira de acácia, cobrir novamente, fazer o cercado em volta, né? Levar a Arca da Aliança, colocar lá dentro do Santo dos Santos. O que tinha dentro dessa tenda, dessa tenda móvel? Primeiro lugar, a Arca da Aliança estava lá dentro. A Arca da Aliança. Eu acho que o pastor fez deixa eu pegar aqui. Essa aqui é a Arca da Aliança, certo? Correto? A Arca da Aliança. Ela estaria no meio do Santo dos Santos. Quem que podia entrar lá? Somente o sumo sacerdote uma vez ao ano, né? Está lá em Êxodo 25, Êxodo capítulo 25 e verso 10 em diante. Eu vou estar lendo. Ó. Deus dando a instrução lá no monte para Moisés. Aqui está falando com Moisés lá no monte Sinai. Farás uma arca de madeira de acácia com 1,10 m de comprimento. Então essa arca ela tinha 1,10 m desse tamanho, certo? Tinha 1,10 m. A medida e tudo estava especificando. Naquela época era côvado. Essa Bíblia já está traduzida em metragem assim, normal. Mas se você ler ali, está dizendo de 1,5 côvado. Perdão, 2,5 côvados. Está falando. Que o côvado era a medida do cotovelo até a ponta do dedo. Então é uma média de 45 centímetros, 1 côvado. Então, somando ali, daria 1,10 m. Deixa eu voltar aqui. 1,10 m de largura e 70 centímetros de altura, que seria 1,5 côvado, né? Tu a cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, né? 4 argolas de ouro ao redor, e porás nos 4 cantos, farás também varais de madeira de acácia, e os cobrirás de ouro puro, né? Então essa caixa aqui, esse aqui eram os varais, certo? Ela era de acácia, madeira, e revestida de ouro por dentro e por fora. As varas lá também eram de acácia, revestida de ouro, né? Coloca os varais nas argolas para que possa transportar. As varas nunca poderiam sair da arca. Uma vez colocada ali, nunca mais poderia retirar, certo? Então essa é a Arca da Aliança. E também farás o propiciatório. O propiciatório é a tampa da caixa, é a tampa. Aonde essa tampa é de ouro puro, feito de não poderia ter emenda naqueles querubins, de uma peça única, fazendo os 2 querubins formarem uma peça única com a tampa e toparem em cima, como você está vendo lá. Eles topavam e a presença do Senhor estaria, os querubins olhando para baixo, em reverência ao Senhor. Segunda coisa,
A mesa dos pães ázimos. Essa aqui já não estava dentro do lugar santíssimo. Vamos supor que o lugar santíssimo é lá, a arca teria que ficar lá. Uma cortina na frente, dividindo. Fora dessa cortina aqui, havia uma mesa de um lado, um candelabro do outro, né? A mesa dos pães ázimos está em Êxodo 25, verso 23, que diz: farás também uma mesa de madeira de acácia. Aqui especifica as medidas, né? Com os pães ázimos, que simboliza a provisão de Deus. Com aqueles pães, a provisão de Deus. Eu vou estar resumindo aqui um pouquinho. Quarto objeto, o candelabro de ouro. O candelabro de ouro. Eu vi aqui esses dias. Esse aqui é o candelabro de ouro. Porás nele, colocado óleo em cima dessas bocas aqui e acendido, né? Então teria que ser reposto sempre esse óleo ali para questão de iluminação. O candelabro simbolizava a iluminação do lugar. Então, o pão, a mesa é o lugar da provisão do pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Né? Outras palavras, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Né? E lá no início, lá em Gênesis no capítulo 1, diz que Deus criou a luz. E lá em João, Evangelho de João, João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, né? Então Jesus se faz presente naquele momento, neste lugar onde nós estamos falando. Tanto que as madeiras de acácia, a madeira simbolizava nós. As madeiras do tabernáculo simbolizava o ser humano, nós, revestidas de ouro. Agora, engraçado que a madeira de acácia, ela é uma madeira bruta. Ela é uma madeira ruim de trabalhar com ela. Mas uma madeira bonita. Mas, em outras palavras, não presta. Mas Deus revestiu de ouro. Está entendendo? Então eu e você somos uma madeira ruim, que não presta, mas Deus decidiu nos revestir de ouro. E aonde Deus ele vai, a nuvem vai, a tenda vai. O candelabro para iluminar, a mesa dos pães para os pães, a provisão, o véu, a cortina que separava do lugar santíssimo, né? O altar do holocausto, que está lá em Êxodo 27, verso 1 em diante. Vou tentar explicar aqui para vocês. Quanto ao altar, o farás de madeira de acácia, medindo 2,25 metros de largura, e era quadrado, né? Sua altura será de 1,30 metros. 2,25 metros vai dar daqui até lá na parede. E 1,35 metros de altura. Aqui assim. E ele era meio oco dentro. As pessoas traziam a sua oferta, um animal, e eles imolavam o animal e queimavam dentro desse altar, para oferecer de oferta ao Senhor. Só que esse altar estava para o lado de fora da tenda, do lado de fora, no meio do cercado. Até a Ju falou se precisava pôr uma imagem ali, eu acho que teria que ter posto, vocês iriam entender melhor, né? Mas eu estou tentando explicar para vocês. Essa mesa, esse altar de holocausto era colocado lá. Quando se queimava a oferta,
neste altar, então o sacerdote ele teria que ir até um outro lugar, que se chama a bacia de bronze, para se lavar. Lavavam as mãos e os pés para então entrar dentro do lugar santíssimo, fazer os rituais ali, e então o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos. Até então se diz que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no Santo dos Santos, e dizem, a Bíblia não diz, mas historiadores dizem que ele carregava um sininho na sua cintura, balançando, batendo ali e tal, e com uma corda amarrado, e essa corda para o lado de fora. Se eles prestassem atenção que o sino não tivesse mais batendo, era porque Deus matou o sumo sacerdote, porque ele não estava bem diante da presença de Deus, não estava purificado corretamente. Então, Deus matava. Então, se eles não escutassem o sininho, a única forma de saber se eles estavam mortos é se não tocasse. Então, eles puxavam pela corda, porque se alguém entrasse, seria morto. Essa era a manifestação da presença de Deus. E quando entrava o sacerdote, era Deus que dava a instrução para o sacerdote, e o sacerdote falava para o povo que estava ali. Deus não se manifestava para outras pessoas. Deus decidiu naquela época ali se manifestar através desse ritual, somente pelo sumo sacerdote. E se o sumo sacerdote saísse vivo, então ele falava o que Deus ordenou ao povo. Então o sumo sacerdote, ele só recebia a mensagem de Deus para o povo, do céu para a terra. Ele não podia levar a mensagem da terra para o céu. Ele só tinha que ver o que Deus queria falar com o seu povo. O profeta não. O profeta ele leva a mensagem do povo da terra para o céu. A função do profeta é levar a mensagem da terra para o céu. Sacerdote do céu para a terra. Está entendendo? Só tinha um homem na Bíblia que diz que ele era sacerdote, profeta e juiz, que é Samuel. Ele fazia essas três funções na terra. Ele era profeta, levava a mensagem do povo da terra para o céu. Então eu acredito que ele intercedia pelo povo, ele orava pelo povo e mandava para o céu, apresentava a Deus. E também quando Deus queria falar com o seu povo, Deus descia, falava com Samuel, e Samuel transmitia para o povo. E juiz, porque ele, na época tem o livro Juízes, que os juízes comandavam o povo naquela época. E a época mais sombria da Bíblia é o livro de Juízes. É um livro sombrio. Ele traz muita coisa humana, de muito juiz humano, talvez sem a presença de Deus, sem a instrução de Deus para o povo. Então o livro de Juízes era assim: se o juiz estava bem com Deus, ele dirigia bem o seu povo, mas se não estava, Deus mandava algo lá e virava aquela coisa. Então uma época bem terrível. Todos estão entendendo aí? Então, aquele pátio lá fora era chamado de átrio, que era o pátio de fora. Então, teria uma cerca. E daí, então, o lugar santíssimo, que seria a tenda móvel, As medidas, do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a arca, ela teria 4,5 metros por 4,5 metros. Ficava a arca lá dentro. A tenda, fora da arca, teria 13,5 metros por 4,5 metros. O pátio
ao redor teria 45 metros por 22, né? Agora, Deus instruiu Moisés para fazer isso aqui e colocar lá dentro, certo? Do jeito que estava ali. Deus instruiu a Moisés a Arca da Aliança. Deus instruiu Moisés a mesa, o altar. Como deveria ser feito. E agora, quem que vai fabricar isso aí corretamente? Se foi boca a boca, né? Moisés viu lá no céu isso. Moisés viu lá no céu como era o projeto que Deus queria. Quando Moisés desce, teria que ser feito tudo exatamente como Deus mostrou para Moisés. Aí, quem que vai fabricar isso? Aí a Bíblia fala sobre duas pessoas que fabricaram todos os utensílios conforme Deus queria. Que está em Êxodo capítulo 31, verso 1 e 6. Olha o que a Bíblia diz. Era uma dúvida, mas Deus já tinha preparado tudo, porque Ele sabia que as coisas de Deus, quando Deus manda fazer, já está preparado. Deus já tem tudo organizadinho, né? Não é nós que muitas vezes nós nos perdemos nas nossas tarefas e tudo mais. Não sabemos como vamos fazer algo amanhã, por exemplo. Nós não sabemos com que roupa vamos nos vestir amanhã. Você não sabe exatamente como, com qual roupa você vai se vestir. Talvez você tenha um uniforme do seu serviço, sim. Mas, no geral, muita coisa nós não sabemos do amanhã. São coisas da nossa emoção, né? Você concorda comigo? A nossa emoção no outro dia fala mais alto. A nossa emoção hoje está falando mais alto. Mas o plano de Deus, quando Ele ordenou Moisés, eu quero isso, 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 Deus já sabia que havia de preparar alguém para fabricar aquilo. Então a Bíblia diz, eis que chamarei pelo nome Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá, e fiz que ficasse pleno do Espírito de Deus em sabedoria, em entendimento e capacidade artística. Olha o que Deus falou para Moisés. Eis que eu capacitei um chamado Bezalel, eu já capacitei ele. Já está preparado. É só ir lá contratar ele e você falar para ele como que é, ele já vai saber fazer tudo como eu quero. Bezalel, o nome do primeiro. E fiz que ficasse pleno de espírito, em sabedoria, entendimento e capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para trabalhar com arte na escultura de pedras, para entalhar madeira e realizar todo tipo de obra artesanal. Eis que estou enviando a ele por companheiro a Oliabe, o nome do outro, a Oliabe, o ajudante dele, por companheiro, para que eles trabalhem e executem essa obra que eu quero fazer. Você está entendendo que Deus ele já preparou? Lá em Mateus capítulo 6, tem uma palavra que mexe muito com nós, sobre os cuidados da nossa vida, que nós não entregamos 100% para Deus. Nós não entregamos a Deus, mas Deus ele já tem tudo preparado.
Ele diz: olhai as aves dos céus, como elas se alimentam, né? Olhai para os lírios do campo, que não trabalham, não fiam, mesmo assim Deus os alimenta. Nem mesmo Salomão se vestiu como uma planta daquela. Salomão foi o homem mais rico, mais sábio da terra, entendido em toda a questão, só perdeu para Jesus, mas nem mesmo Salomão se deixou eu vestir ele. Né? Em outra passagem está em João, se eu não me engano, é lá no Evangelho de João, que Deus ordena a Pedro, né, pegar a moeda na boca do peixe. Vinham os cobradores de impostos que perguntaram para Pedro: Pedro, teu mestre não paga os impostos, né? Não paga as dracmas, né? Daí Jesus, quando Pedro vai falar com Jesus, aí Jesus dá as instruções para Pedro, umas perguntas lá e tal, e diz: agora vai lá e tira da boca do peixe um estáter. Lance o anzol e tira da boca do peixe um estáter. Mas era de dracmas que eles estavam cobrando. O estáter que Pedro iria tirar da boca do peixe valia 2 de dracmas. Não iria pagar por 2, entendeu? O que Deus ele sempre dá é de sobra. Eles querem cobrar as de dracmas, mas Jesus diz: não, vai lá e pega o estáter e mostra para eles. Está entendendo? Então Deus capacitou Bezalel e Aholiabe como artesãos, né? Quando ficou pronto, né? Aí tem a consagração do sumo sacerdote, que é Arão, irmão de Moisés, que foi o sumo sacerdote. Não era Moisés que entrava lá, era Arão de início. Arão, irmão de Moisés. Deus dá a instrução lá em Êxodo 28 de como seriam as vestes do sumo sacerdote, né? Uma vestidura, uma veste, tipo um vestido comprido, né? E com 12 pedras em seu peitoral, simbolizando as 12 tribos de Judá. Teria que ter no seu peitoral. E mais 2 pedras que são Urim e o Tumim. Essa aqui, se ninguém ouviu falar, havia mais 2 pedras colocadas em seu coração, quando o sacerdote iria fazer os sacrifícios, para que Deus pudesse dizer ou sim ou não através dessas pedras. E essas pedras querem dizer luz, né, e perfeição. O nome de Urim e Tumim das 2 pedras querem dizer o significado, luzes e perfeição. Então eles têm 2 teorias de como funcionavam essas pedras. A primeira era que os sacerdotes pegavam essas 2 pedras, né, tiravam e jogavam. Se caísse um sim, um não, né, ou um sim ou sim, era a resposta de sim a Deus, mas não bate muito. Mas a mais provável é que, como as pedras simbolizam luz, quando se acendia essa pedra, né, numa questão muito importante para o seu povo, a resposta, quando se acendia, era sim. Está entendendo? Então, o sumo sacerdote sempre vestia isso. Ele usava esse manto em seu corpo, as 12 pedras aqui, cada pedra tem um nome, e Urim e o Tumim, para dizer sim ou não. Está vendo como é que era difícil falar com Deus?
Era difícil, dificilmente. Então, o sumo sacerdote, ele era uma pessoa muito importante para o povo. O povo teria que confiar nessa pessoa, né? Eu já falei aqui sobre o sumo sacerdote, né? O sacerdote que leva a mensagem do céu para a terra, né? O profeta que manda a mensagem da terra para o céu, né? E eu quero terminar aqui falando sobre Êxodo 40, Êxodo capítulo 40. Então, se você imaginar, né, como que era a vida de Adão com Deus, eles falavam face a face. E agora você olha como que dificultou o negócio. Se Deus não quisesse mais falar com o seu povo, não estaria nem aí, né? Mas ainda Deus quis habitar no meio do povo, no meio do deserto, e preparar todo aquele ritual para poder falar com Deus. E a gente aprendeu lá sobre o sacrifício, o primeiro sacrifício, né, que está lá em Gênesis capítulo 3, que Deus fez roupas de pele para Adão e Eva e os vestiu, né? Então, dá-se a entender que Deus sacrificou um animal para fazer. Então, agora, todo o sacrifício tinha que ser um animal morto. Para Deus, então, vir a perdoar um pouquinho do pecado do povo. Não era um perdão 100%, não era um perdão perfeito. Não era um sacrifício. A Bíblia diz lá em Hebreus, fala muito sobre esse sacrifício. Hebreus volta lá no Antigo Testamento falando que não era um sacrifício perfeito. Além de tudo, eles traziam animal. Ah, eu pequei em tal coisa. Era tal animal. Era uma pombinha, era uma rolinha, era um cabrito, né? Era uma ovelha, era um boi. Teria que trazer ali, imolar e queimar. Mas não era um sacrifício perfeito ainda. O sacrifício perfeito só foi realizado na cruz do Calvário. O Cordeiro que morreu na cruz. Esse sim é um sacrifício perfeito, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista diz lá no Evangelho de João, João Batista diz, lá vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é o sacrifício perfeito. Esse sacrifício que era feito ali, era só para dar uma aliviada, para que Deus não os abandonasse de vez, né? Sim. Como é que é? Dois filhos? Aham. Os filhos de Eli, se eu não me engano, eles... de um sacerdote, eles estavam fazendo sacrifício enganoso. Eles estavam oferecendo oferta, eles pegavam o dinheiro das ofertas e gastavam a si próprios, né? Então, aí eles foram e Deus matou eles, né? O fogo consumiu eles. Filho do sacerdote Eli. Se eu não me engano, é esses dois aí. Então, ali é a prova que, né, teria que ser um sacerdote muito purificado para entrar lá dentro, né? Então, tem muita questão que entra em jogo. Vamos... Não, pode perguntar. Uma parte do é só para o sangue. Isso. O aroma, o incenso, aquele incenso subia até as narinas de Deus ali, como aroma. É um incenso, dá para...
Eu não, assim, tem muito detalhe. Isso aqui, se for estudar mesmo, a gente fica batendo uns 30 dias todo dia. Até. Então, esse incenso, deixa eu só fazer um gancho aqui. Você vai sair daqui muito edificado agora. Antes de Deus criar a terra, lembra lá no princípio, Deus criou os céus e a terra. O que havia antes? Lúcifer estava lá no céu com Deus, certo? Lúcifer estava lá. Lúcifer andava sobre as brasas afogueadas. Ele era o perfeito querubim e em música, que ele criava músicas para adoração a Deus, e ele caminhava nas pedras afogueadas. Quando se entende afogueada, se diz logo em fumaça também. Aí ele caminhava ali e criava música e chegava até Deus, e o trono de Deus se movimentava através dessas pedras afogueadas. Você está entendendo por que queimava e subia incenso? Para movimentar o trono de Deus. E lá no livro de João, capítulo 3, a mulher samaritana, ela questiona com Jesus, e Jesus diz: chegará um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se o querubim ungido de Deus, que era o Lúcifer, estava ali criando música, adoração a Deus, e quando Deus viu iniquidade nele, fez o quê? Jogou na terra. Por isso que a terra era sem forma e vazia. E 1/3 da parte dos anjos foram enganada por ele e veio para a terra. E lá em Apocalipse diz que havia milhares e miríades de anjos, né? Mas 1/3 está faltando. Esse 1/3 que está faltando é o nosso papel aqui em preencher o trono de Deus em espírito e em verdade, para que o trono de Deus venha movimentar e descer. Você está entendendo? Até lá em 2 Reis, capítulo 6, né, no deserto, uma passagem lá que eles estão meio perdidos lá, sem água, sem comida, sem nada. Deus, o profeta Eliseu, ele fala: traz aqui um músico para consultar a Deus. Enquanto o músico dedilhava a sua harpa, Deus se manifestou através do louvor. O louvor aqui é para movimentar o trono de Deus. A tua adoração no culto é para movimentar o trono de Deus. O que movimenta é a adoração. Estão entendendo? Então, este holocausto, né, tudo era feito ali para tentar movimentar o trono de Deus. Deus deu a ordem assim, assim, então a fumaça subia, né? Então Deus se movia. Vocês querem fazer alguma pergunta? Se eu puder responder. Sim. Sim. Já leu 2 vezes? Ó, que benção. Ganhou de mim, então. Eu li uma vez inteira. Sim. Eu acho que eu vou dar uma tarefa para todos nós. Todo mundo vai ter que ler a Bíblia inteira.
É. Sim. Não, mas é bom, a Bíblia é bom para ler. Ixi, é a melhor coisa que tem. Só que muitas vezes o tempo nosso, né, não deixa, né? Muita correria, as coisas do mundo aí interfere bastante a leitura da Bíblia, né? Sim. Sim. É. Ah, sim. Tem uns livros que dá para aplicar junto, né? Traz ali que eu vou dar uma olhadinha nesse. Tanto que esse aroma ali, nesse candelabro, havia uma mistura de óleos. Deus dá a direção dos óleos que eram para colocar ali. Era uma mistura, uma quantia certa de cada óleo, de cada espécie, né? Para então se colocar, acender ali neste candelabro, né? Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês aqui. É Êxodo 25, 31. Deixa eu ler aqui. Êxodo 25, 31. Farás o candelabro de ouro puro, né? Seu pedestal suave serão em relevo, seus cálices e as flores que ornamentam o candelabro com seus botões e suas pétalas formarão uma só peça com ele. 6 braços serão os seus lados, né? 3 braços de um lado, 3 braços de outro e um no centro, né? Um botão ali e tal, né? Não é aqui que fala sobre o azeite, é mais ali na frente, que é colocado dentro dele, né? Então, aqui, ó, junta as seguintes, está lá em Êxodo 30, verso 34, junta as seguintes essências: bálsamo, ônica, craveiro, gálbano e o mais puro dos incensos, todos em quantidades iguais, né? Com essas substâncias farás um incenso especial. Olha só, esse incenso, quando queimado, ele é especial subindo, né? Uma composição aromática, obra de arte dos melhores perfumistas. Essa mistura ainda levará sal e produzirá um incenso puro e santo, né? Moerás parte dele até virar pó e o depositarás diante da arca da aliança na tenda do encontro, onde me encontro contigo, e serás para vós um perfume santíssimo, né? Não farei para vós nenhum outro incenso de composição ou perfume semelhante a esse para uso pessoal. Aqui dá para entender que não podia ser comercializado esse perfume. Quem estava fabricando não podia fabricar para si próprio. Quem estivesse vendo como fazer não podia fabricar para si próprio, né? Considerai esse incenso sagrado, reservado, uso exclusivo na adoração a Deus. É forte, né? Exclusivo para adoração a Deus. Quem fizer um incenso semelhante a este, para aproveitar da sua fragrância, será banido do meio do meu povo. A ordem de Deus, né? Então, para concluir, vamos estar lendo ali, eu vou ler Êxodo capítulo 40, verso 16, aonde Moisés ele termina
o tabernáculo. Quando Deus deu a instrução lá, que eu falei ali e tal, eles estavam lá começando as obras, vamos lá, vamos erguer, a primeira vez. Então Moisés realizou tudo em conformidade com o que o Senhor lhe havia ordenado, né? Como o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi levantado no primeiro dia do primeiro mês do ano 2 da saída do Egito. Foi no segundo ano quando eles saíram do Egito, no primeiro dia, quando venceu o segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Em seguida, estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura especial sobre ela, exatamente como o Senhor havia ordenado. Tomou as tábuas da pedra com os mandamentos gravados e depositou na Arca da Aliança, instalou nela os varais de transporte e colocou sobre a tampa, o propiciatório, a tampa. Depois transportou a arca para dentro do tabernáculo e pendurou a cortina do véu a fim de proteger o acesso para a Arca da Aliança, tudo como o Senhor havia ordenado. Moisés colocou a mesa da tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora da cortina do véu, e sobre ela dispôs em ordem os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor havia ordenado. Nada como o Senhor não quisesse. Tudo na ordem de Deus. Colocou o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa do tabernáculo, dispôs as lâmpadas diante do Senhor